Sejam todos bem-vindos para mais um Implante na Boa, com Hugo Icamati. Implante na Boa número 6. Isso, número 6. Bom, hoje vamos conversar então sobre as sacadas mais importantes para a reabilitação das arcadas totais, hein, Icamati? Isso aí, vamos lá. Vamos fugir um pouquinho da nossa zona de conforto, né, Hugo? Então me conta um pouquinho, as sacadas mais importantes para a reabilitação de arcos totais. Só vamos combinar, vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre reabilitação de arcadas totais de maxila hoje? Vamos lá. As mandíbulas, osso de maxila e de mandíbula tem aí questões diferentes, né, para a gente se preocupar. Né? Se a gente for falar de mandíbula, a gente está trabalhando com osso diferente, outros tipos de ancoragem, então vamos tentar manter... Isso, outro dia a gente conversa. Isso aí. Vamos conversar então de maxila. Então me conta, sacadas mais importantes para a reabilitação de arcos totais. Como que a gente podia começar a conversar sobre isso? Primeiro, eu acredito que a gente pode fazer uma diferenciação muito importante em dois tipos de reabilitações para as maxilas totalmente edêntulas. A gente pode fazer uma diferenciação entre reabilitações dentadas e reabilitações dentogengivais, né? Os protocolos. As protocolos. Reabilitações dentadas ali por definição, é quando a gente vai devolver só dente para o paciente, né? Uhum. Ou quando a gente vai devolver dente, no máximo, uma papila, né? E reabilitações dentogengivais, daí quando a gente vai devolver, além de dente, um pouco de estrutura de osso e gengiva de uma maneira artificial que o paciente perdeu. Geralmente qualquer paciente que aparece para uma reabilitação de arcada total de maxila, né, de arcada superior, a primeira classificação que eu faço é essa. O que a gente vai buscar? A gente vai buscar uma reabilitação dento-gengival ou a gente vai pensar em devolver apenas dentes para o paciente? Os requisitos necessários para cada um desses tipos de reabilitação é bastante diferente, né? Sim. Então, o planejamento para cada uma dessas situações muda bastante e eu acho que essa primeira classificação, se a gente vai buscar uma reabilitação dentada ou uma reabilitação dento-gengival, eu acho muito interessante. Acho que já direciona bastante o que a gente vai buscar. E a gente vai chegar lá, a gente vai falar de vantagens e desvantagens de cada uma, né? Mas daqui a pouco, ao seu devido tempo. Primeiro vamos conversar o que seria necessário avaliar antes da gente indicar para o nosso paciente. Para o seu caso é uma reabilitação dentada, para o seu caso é uma reabilitação dento-gengival. O que é importante a gente avaliar inicialmente? Como que a gente começa a avaliar nosso paciente para uma reabilitação de arco total? Bom, então, Hugo, a gente volta para aquilo que a gente volta em todo começo de live praticamente, que é a questão do planejamento, né? É repetitivo, né? Repetitivo, mas é a questão fundamental para a implantodontia, acredito, para a odontologia como um todo, né? Planejamento. Antes da gente executar qualquer tipo de reabilitação, antes da gente executar qualquer tipo de tratamento em implantodontia, a gente precisa planejar o que a gente quer para o nosso paciente. E dentro das reabilitações de arcos totais, isso não é nem um pouquinho diferente. Só que a gente tem um passo a passo para que isso aconteça. Eu acredito que os implantodontistas têm um vício, apareceu uma panorâmica na mão, bota contra a luz e já planeja toda a reabilitação ali apenas com a imagem de uma panorâmica. Eu acho que é um vício, né? De vez em quando a gente vê, né? A gente vai passando aí pelos corredores, tá lá, panorâmica na mão, olha contra a luz, e não, implante aqui, implante aqui, implante aqui. E a indicação, né, é justamente que esse momento de avaliação de estrutura óssea venha depois do diagnóstico do paciente. Né? E o que você me diz, então, daquele pessoal que costuma avaliar o paciente de boca aberta? Na verdade, pessoal, assim, nesse tempinho aí de cancha de professores de curso de especialização, a gente tem eu ia falar uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é uma conduta. A gente tem os sábados pela manhã, que são os dias de triagem lá dos alunos do curso, e a gente tem o bolinho de fichas, que tem as panorâmicas ou tomografias, e a gente pede para que os alunos tenham a seguinte ordem, que eles peguem a ficha do paciente, chamem o paciente na recepção, recebam o paciente lá, né, Hugo? Só que antes deles olharem a radiografia do paciente, a gente pede para que eles sentem o paciente na cadeira, escutem o que o paciente tem a dizer, vejam o paciente, ou seja, examinem o paciente e depois só que eles vejam o exame.
Certo? Né? A gente faz a brincadeira, né? Ó, a radiografia está aqui. Primeiro conversa com o paciente lá, examina bem, me conta o que precisa, depois a gente vai fazer a avaliação aqui da radiografia. Exatamente. E isso tudo para que o aluno, ou para que o profissional, vamos dizer assim, não tenha uma avaliação viciada daquele paciente, para que ele não faça nenhum pré-julgamento do tratamento do paciente, ou seja, para que ele não imponha nenhum tratamento que ele queira executar ao paciente, certo? Exatamente. Acredito que você concorda comigo, né, Hugo? Concordo. Eu acho que a simples visualização de uma radiografia panorâmica antes da avaliação do paciente, ao invés de abrir horizontes e já dar mais ideias para o profissional, eu acho que acaba fechando. Eu acho que acaba cegando um pouquinho, dificultando um pouco o exame clínico mesmo, né? Buscar informações de exame clínico, intra e extra-oral, informações importantes que a gente considera para uma reabilitação de arcada total, como a avaliação de linha de sorriso do paciente. Perfeito. Nenhuma radiografia, nenhuma tomografia vai conseguir informar para a gente a altura de linha de sorriso. E a altura de linha de sorriso é fundamental para a gente definir o tipo de reabilitação que a gente vai entregar para um paciente numa reabilitação de arcada total. Você nem me deixou terminar a viagem, que eu estava viajando, você me deixou terminar a viagem? Não, eu ia falar que... Siga, tranquilo. Não, fique à vontade, por favor. Tá bom. Desculpa. Por favor, tem uma cordinha, se permitir, hoje eu puxo. Não, eu só ia falar que muitas vezes você acaba, nesse pré-julgamento, você acaba impondo para o paciente um tratamento que você quer que ele queira. Ou a viagem foi muito longe agora? Não, acho que é por aí. Você acaba vendo na radiografia panorâmica ou na tomografia um tratamento, uma área que você quer reabilitar, mas muitas vezes não é nem por ali que ele quer começar. Enfim, agora você pode continuar. Desculpa. Então vamos. O que então tá. Então a gente já combinou aqui, né? A radiografia panorâmica, a tomografia, a gente vai avaliar no segundo momento. Primeiro, vamos ver a questão de suporte labial do paciente. Perfeito. Avaliação do sorriso do paciente. Primeiro momento. Linha alta de sorriso, qual que é a relação de tecido mole do paciente, né? No sorriso, a linha alta de sorriso, o paciente mostra rebordo, por exemplo, informações importantes que nenhuma radiografia, nenhuma tomografia vai passar para a gente. Perfeito. Isso tem total impacto na decisão do tipo de tratamento que a gente pode propor para o paciente, né, Hugo? Exatamente. O que pode acontecer, gente, é que muitas vezes aquele tipo de tratamento que o paciente veio procurando não é possível. Muitas vezes economicamente ou muitas vezes estrategicamente aquele tipo de tratamento não é possível. Como é que a gente pode dizer isso, Hugo? Muitas vezes o paciente vem procurando uma prótese dentada, mas para o caso dele, aquilo ali não é possível porque ele perdeu estrutura demais. E a recíproca também é verdadeira. Exatamente. Nesse momento de exame das partes moles ali, né, de linha de sorriso, exame de suporte de lábio do paciente, exame das discrepâncias entre a arcada superior e a arcada inferior. Algumas vezes a gente tem reabsorções muito diferentes em ambas as arcadas e a relação, classe de Engel mesmo, né, entre a relação entre a arcada superior e a arcada inferior fica muito prejudicada. Então, essas informações, uma simples panorâmica ou tomografia não mostra para a gente. E nesse momento a gente tem, claro que a gente tem todos os exames clínicos intra e extra-orais, mas a gente tem uma ferramenta fantástica e indispensável para o planejamento, para o diagnóstico mesmo de um paciente desdentado total, que é o enceramento diagnóstico. A gente não pode abrir mão de jeito nenhum de realizar um enceramento diagnóstico, sabendo que em paciente desdentado total, o enceramento diagnóstico não passa de uma montagem de dentes para uma prótese total. É um procedimento relativamente simples e que traz essas informações para a gente. A partir do momento que foi feito o enceramento diagnóstico, a gente consegue, removendo a flange da parte vestibular dessa montagem, né, a gente consegue ter a informação de como que fica o suporte labial do paciente sem a flange de uma prótese, a gente consegue ter uma informação da relação entre a posição que a gente precisa os dentes e aonde que é a posição em que está o rebordo do nosso paciente, para ver até se a gente pode pensar em uma prótese repondo apenas dentes ou se realmente a gente precisa repor para esse paciente a parte dentária e a parte de rebordo também, né? E fazer daí
artificialmente isso através de uma prótese dentro gengival. Bom, primeiro, dando um passinho atrás, o ensinamento diagnóstico é a ferramenta mais palpável para que o paciente consiga entender a situação clínica dele. Muitas vezes, tendo um modelo no consultório, aquelas mesas clínicas, o paciente não consegue entender o que está acontecendo com ele e qual é o diagnóstico que a gente está fazendo para ele, mesmo qual é a modalidade de tratamento que a gente está oferecendo para ele. E a gente, colocando o enceramento diagnóstico, que é sim o estudo do próprio caso dele na boca dele, daí sim ele consegue entender. Então ele é uma ferramenta diagnóstica para o paciente, mas ele consegue sim ser uma ferramenta de venda para nós também, em muitos casos. Porque você colocando na boca do paciente, ele consegue entender o que você está querendo propor para ele e ele consegue visualizar toda aquela situação que você está querendo propor. Sim, fundamental. Né? Tanto para a gente entender a condição, diagnosticar a condição do paciente, como para o paciente entender as necessidades que a gente está transmitindo para ele. Exato. Bom, a gente veio lá de avaliação do sorriso, enceramento diagnóstico, agora sim, nesse momento, é a hora da gente avaliar a disponibilidade óssea do paciente, certo? E aí fazer a relação do que o enceramento diagnóstico mostrou para a gente, que é a real necessidade do que o paciente precisa repor, né? Se a gente precisa repor só dentes ou precisa repor dentes e gengiva, relacionar isso com a estrutura óssea que a gente tem disponível para realizar a instalação dos implantes. Então, claro, né, gente? Não é que a gente não vai ter tido nenhuma ideia da disponibilidade óssea do paciente anteriormente a tudo isso. Vamos dizer, o paciente chega no consultório, a gente não vai negligenciar totalmente uma radiografia panorâmica. Claro, a gente precisa ter uma ideia se o paciente tem osso ou se ele não tem. A gente não vai fazer uma avaliação totalmente às cegas do paciente. A gente precisa, repito, ter uma ideia se o paciente tem condições ósseas ou não. Muitas vezes a conversa não pode nem evoluir para frente, a gente não tem porque muitas vezes fazer um enceramento diagnóstico simplesmente por fazer dali para frente, se o paciente não tem osso nenhum, a gente muitas vezes tem que viabilizar uma situação de reconstrução óssea para poder evoluir para um outro tipo de enceramento diagnóstico. Mas essa é a hora agora da gente avaliar aquela disponibilidade óssea inicial para ver qual é o tipo de tratamento que a gente vai precisar fazer de fato para o nosso paciente. Concorda, Hugo? Concordo. Tanto que até uma situação clínica, né, muito comum, muito comum, que dificulta bastante o planejamento para a gente, é quando o paciente chega ainda com a presença de alguns dentes. Exato. Se a gente for pegar na maioria das vezes, quando o paciente vai ser submetido a um tratamento de arcada total, tendo ainda alguns dentes presentes, normalmente esses dentes já sofreram migrações ou problema periodontal, normalmente o plano oclusal já está todo desalinhado, e a gente precisa fazer o planejamento para esse paciente antes de fazer a extração dos dentes remanescentes. E a gente não pode fazer, não consegue fazer adequadamente a prova desse enceramento diagnóstico antes das extrações. Situação bem difícil. E essa é uma situação que complica, né? Que dificulta esse planejamento justamente porque quando a gente tem lá o nosso paciente dentro total, faz o enceramento diagnóstico, você trabalha com esse enceramento tranquilamente, joga dente para frente, para trás, acerta a posição, entende perfeitamente a necessidade do paciente, qual que vai ser a posição dentária final, né? A posição final da prótese. E aí você consegue correlacionar essa posição com a estrutura óssea do paciente, verifica com tranquilidade qual que é um posicionamento possível para os implantes, respeitando essa posição dentária final, o planejamento fica muito mais redondinho. A partir do momento que a gente não consegue fazer as provas de enceramento pela presença de dentes, e normalmente ainda dentes sofrendo migração, dentes mal posicionados, a gente já começa a entrar numa situação em que a gente faz um enceramento, mas não pode fazer uma prova adequada, então eu imagino que é isso que é adequado. A gente acaba perdendo previsibilidade, né, nesses momentos. Hoje em dia, uma ferramenta que a gente acaba tendo para solucionar um pouquinho, ou para nos ajudar um pouco mais nesses casos, acaba sendo o enceramento digital. É uma ferramenta útil, ela tem as suas limitações, porque a gente muitas vezes não consegue, a gente não consegue simular, por exemplo, posição de lábio para esses casos.
Então, é ainda uma limitação no enceramento virtual, mas acaba sendo a única ferramenta ou a única ajuda que a gente acaba tendo para os pacientes que chegam com muitos dentes para a gente planejar. Próxima questão, ainda dentro da seara do planejamento, acaba sendo uma questão muito complicada que envolve os anseios do paciente. Exatamente. Ou seja, o que o paciente quer e espera do tratamento dele. Isso, a informação, conversa com o paciente, a informação ao paciente é muito importante. E a gente, mesmo tendo toda a boa vontade de informar ao máximo o paciente, a gente não sabe exatamente o que chega para ele, né? O que ele absorve dessas informações. Então, nesse momento, eu acho uma importância muito grande do enceramento diagnóstico, porque eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem para mostrar para o paciente qual que é a deficiência dele, qual que é a dificuldade que a gente tem no tratamento dele e qual que é a possibilidade de tratamento que a gente pode oferecer. Eu digo isso principalmente pensando nas próteses dentro-gengivais. Sim. A gente ainda tem muito paciente que chega ao consultório buscando tratamento com implantes, tendo aquela imagem de que vai ser feito um implantezinho para cada dente, ele vai sair com seus dentinhos bonitinhos, como eram seus dentes naturais muitos anos atrás. A gente sabe que quem perdeu o dente há bastante tempo, teve grandes reabsorções ósseas, perdeu muita altura óssea, as técnicas convencionais de regeneração, de enxertia óssea, não são capazes de reconstruir totalmente esses rebordos ósseos, né? Sim. Existem por exemplo, a escola aí do Matheus Chapasco, né? A gente assistiu alguns cursos com ele, faz enxertos ósseos tridimensionais, existem profissionais que usam BMPs, então tem técnicas bem avançadas que buscam regenerações muito arrojadas, eu diria. Mas as técnicas convencionais não conseguem devolver a altura óssea quando a gente teve uma perda de altura óssea na arcada total. Hoje em dia até acontece um pouco menos, né, dos pacientes buscarem coisas tão impossíveis, mas até alguns aninhos atrás, aí 10 anos, ou coisa até menos do que isso, 5 anos atrás, os pacientes costumavam sim buscar coisas bastante impossíveis no nosso consultório. Hoje em dia, eu acredito que tanto os pacientes se informam aí via Dr. Google, que eles chegam no consultório ainda buscando algumas soluções, mas eles já vêm mais informados a respeito da condição dos casos deles. Os anseios dos pacientes, gente, sim, são uma grande pedra, uma grande dificuldade para a gente, porque... Eu acho que a melhor forma de comunicação é o enceramento, né? Exatamente. No momento que você insera, você coloca na boca do paciente, está feita ali a simulação do tratamento, né? Então, acho que mais do que um monte de coisa que você possa conversar com o paciente, o enceramento ali dentro da boca, o espelhinho na mão, eu acho que... Nada mais fácil do que você mostrar para ele, ó, o seu caso vai ficar assim, na verdade a tentativa é deixar o seu caso assim, e o paciente concordar ou discordar daquilo ali, daquela possibilidade de resolução para o caso dele. Aquela situaçãozinha assim, né? Você mostra a posição do dente do paciente, mostra a posição do rebordo dele lá em cima, e você fala, pô, ó, aqui ou eu tenho que fazer um enxerto ósseo, porque eu tenho que fazer a tua gengiva chegar aqui no dente, ou então a gente vai ter que fazer uma prótese que tenha dente e gengiva para você conseguir chegar lá em cima, né? Perfeitamente. É isso daí. E, por último, ainda dentro do planejamento, mas algo que eu prefiro que a gente comente depois, é a questão de custos, né? Eu acho que a gente podia entrar nas modalidades de reabilitação. Vamos, daí a gente fala com mais calma a respeito disso. Que daí ali a gente vai falando sobre principalmente sobre as diferenças de cada uma. Vamos comentar, então, primeiramente sobre uma reabilitação dentária, Camante. Sim, vamos lá. Pode ser? Então, reabilitações dentadas, como a gente falou, são aquelas reabilitações mais estéticas, vamos dizer assim, se bem que depende, hoje em dia a gente tem protocolos, dependendo principalmente do técnico que a gente trabalha, que são perfeitas, né? Maravilhosas, muito bem feitas, dentes de estoque muito bem feitas, protocolos cerâmicas extremamente bem feitas também, que imitam muito bem os dentes naturais do nosso paciente, certo? Certo. Eu até nem entraria tanto para a questão estética, justamente porque algumas vezes a gente não consegue construir as papilas gengivais tão bem, e esteticamente, às vezes, a prótese dentada, a gente vê principalmente fotografia, né, com o afastador de lábio lá, a gente vê que às vezes a prótese dentada até o protocolo fica com uma estética melhor. Exatamente. Mas eu trago muito para a questão de conforto do paciente. Conforto, perfeito. A partir do momento que a gente planeja e executa adequadamente uma prótese
que tem apenas forma de dente, ou no máximo uma papilinha ou outra ali que não foi possível reconstruir no tecido do próprio paciente, a partir do momento que a gente trabalha com uma prótese dentada, o formato, o tamanho da prótese que vai entrar na boca do paciente só tem o desenho, só tem o formato de dente. Então, na boca é muito parecido com o que eram os dentes do paciente, com dentes naturais, né? Eu acho que isso traz um volume menor de prótese na boca do paciente. O paciente vai ter maior facilidade para acostumar com esse tipo de prótese, vai ter maior facilidade para higienizar esse tipo de prótese e, psicologicamente, vai ter uma sensação melhor de que está com dente na boca. Eu vejo isso principalmente naqueles pacientes que vieram de dentes. Então, por exemplo, aquele paciente que vem de doença periodontal severa, que está perdendo os dentes naquele momento e que está precisando substituir para a terceira dentição, certo? Como a gente pega aqueles casos muito complexos, então justamente como a gente vem falando aí dos pacientes de reabilitações de arcos totais e muitos dentes perdidos, e a gente é obrigado a substituir aquela dentição do paciente por implantes. E aqueles casos muito favoráveis, onde a gente acaba fazendo extrações em massa, instalação de 6, 8 implantes ali e colocação de próteses, muitas vezes com carga imediata, próteses totais ou próteses segmentadas ali, dentadas, e reabilitação do paciente. Esse paciente acaba sentindo menos essa transição de uma arcada com dentes naturais para uma arcada com implantes, ou muitas vezes acaba não sentindo praticamente nada. Só vi vantagem, né? Claro, ele tem uma perda em sentido de propriocepção, né? Sim. Antes ele tinha ligamento periodontal, agora ele passa a não ter mais, mas nesse sentido de volume, nessa questão psicológica, ele praticamente passa com isso despercebido, né? Sim. Fazendo até a analogia ao contrário, né? Quando a gente faz esse tratamento, paciente com dentes naturais, faz a instalação de um protocolo, a sensação é que a gente colocou uma dentadura. A gente tem a sensação, pode ter a sensação de, puxa, estou com uma dentadura na boca agora. Perfeito. Né? Tá fixa aqui tudo, é um protocolo, mastigo, mas estou com uma dentadura na boca porque tem todo aquele volume da prótese dentogengival. Né? Então, eu costumo perceber bem os pacientes que chegam aqui no consultório, que já usam ou próteses parciais removíveis grandes, ou dentadura mesmo, né? E a gente faz o protocolo, no momento que a gente faz o protocolo, ele só vê vontade. Melhorou minha vida, né? Agora, o paciente que tem dentes naturais e a gente faz as extrações, melhora a condição, a cirurgia está toda certa, usando a sedação endovenosa, o paciente não sofre, consegue fazer um procedimento tranquilo, mas o paciente passou de uma condição de dentes naturais para o uso de uma prótese dentogengival. E algumas vezes eu já ouvi o paciente falando, puxa, estou com a sensação que estou com uma dentadura na boca. Sim, com certeza. Mas, Camande, para a gente poder oferecer uma prótese dentada para o paciente, poder devolver só dentes para o paciente, tem uma série de requisitos que precisam ser seguidos. Primeira situação, é um tipo de procedimento muito mais complexo na sua totalidade para o paciente. Então, você está aqui para não me deixar mentir. Muitas vezes tem pacientes aí que a gente demora 7, 8 horas no seu total ali para concluir o tratamento com carga imediata, certo? Uma prótese dentada. A gente já fez procedimentos assim, gente. Então, vejam, pacientes nesse perfil que a gente está falando, de carga imediata, de um paciente que começa dentado, então vários dentes perdidos ali, do início do procedimento, claro, gente, isso com o paciente, a gente está falando um paciente sedado, em boas condições de saúde, então um paciente considerado rígido, do ponto de vista dos exames laboratoriais, do ponto de vista cardiovascular também, mas o paciente rígido, desde os dentes, passando pelas extrações, instalação dos implantes, enxertos ósseos, preenchimento dos espaços, dos alvéolos, até a colocação dos munhões, a confecção da prótese provisória e até o paciente ir embora 7, 8 horas de procedimento. É uma bucha do tamanho do mundo, né? Isso tudo porque, principalmente para uma prótese dentada, o posicionamento tridimensional do implante é extremamente crítico.
né? O posicionamento tridimensional de um implante para uma prótese dentada, ele precisa, para dente anterior, precisa chegar na região do cíngulo do dente anterior, e em dente posterior tem que chegar na região da fossa central do dente posterior. Não pode invadir região de ameia interdental. Além disso, a gente precisa ter uma anatomia de rebordo alveolar. Isso ali vai ser a gengiva do paciente, é a gengiva do paciente. Então, a gente precisa ter um desenho de rebordo já nivelado, a gente vai precisar tentar construir papilas, né? Tentar construir os arcos côncavos. Então, o procedimento se torna demorado pela dificuldade em posicionamento perfeito dos implantes, além de aliado a algumas manobras regenerativas que precisam ser usadas simultaneamente. É aí que eu ia chegar. Então, muitas vezes, gente, muitas vezes não, o procedimento acaba se tornando muito mais complexo, porque se fosse fazer uma prótese de protocolo, muitas vezes você faria, muitas vezes não, você faria uma osteotomia e tiraria aquilo ali, aquela parte óssea da linha de sorriso do paciente, faz o platô, chamado platô, e tira da área de interesse e acabou-se. Ali, como você vai fazer uma prótese dentada, você precisa muitas vezes acrescentar tecido ósseo e tecido gengival também para o paciente, porque você vai trazer de volta para a linha de sorriso do paciente aquilo ali que faltava para ele. Então, durante uma cirurgia como essa que a gente está comentando aqui, muitas vezes você tem uma chance ali, ou uma chance chamada padrão ouro, para você devolver para o paciente tecido conjuntivo ou tecido gengival livre, e por isso que o procedimento se torna muito mais complexo e muitas vezes muito mais custoso para o paciente. Mas a gente já chega nessa questão custo também para o paciente. Isso, eu acredito que ele fica mais custoso justamente pelo maior número de procedimentos necessários, né? Exato. Então a gente vai precisar, além de buscar um posicionamento tridimensional ótimo dos implantes, a gente vai precisar ter um rebordo alveolar para isso, né? Perfeito. Tanto para que seja possível construir um desenho de prótese apenas com dentes. Se eu só vou construir dente na prótese, é porque o meu rebordo está com a minha gengiva, né? A gengiva do paciente está com um desenho legal, está com uma anatomia legal. Se a anatomia da mucosa, do rebordo alveolar do paciente não está legal, vai precisar ser reconstruído. Perfeitamente. Além disso, para buscar um posicionamento tridimensional ideal desses implantes, eu vou precisar ter muito osso disponível para conseguir posicionar realmente o implante relacionado àquela posição que o dente solicita. Com essa necessidade, a gente vai precisar fazer alguns enxertos ósseos, algumas regenerações ósseas guiadas para conseguir instalar implantes em uma posição anteroposterior mais adequada. Provavelmente a gente vai precisar fazer mais vezes, pelo menos, elevação de seio maxilar para conseguir instalar implantes na região dos dentes posteriores. Então, a gente não tem muita liberdade para o posicionamento dos implantes. O posicionamento acaba sendo um pouquinho mais rígido. Exatamente. Outra questão importante, gente, quando a gente está falando desse perfil de prótese para arcos totais, é a questão da necessidade por próteses provisórias, e muitas vezes mais de uma, certo? Então pensem, principalmente quando a gente está trabalhando com casos como esses de carga imediata, a gente está falando em fazer um set de provisórios durante a cirurgia, então um set de provisórios que vão ser os imediatos? Imediatos, exatamente. Então, eles vão ser capturados sobre os implantes na hora da cirurgia, no momento da cirurgia, e eles vão ser ferrolizados, favorecendo o momento da osseointegração. Então, o ideal é que todo mundo agora esteja esplintado para justamente ajudar a divisão de forças ali, no sentido axial dos implantes, no momento da osseointegração deles. E depois de alguns meses, para ajudar ali na conformação das embocaduras do alvéolo, para ajudar ali depois na conformação do tecido mole e condicionamento gengival, muitas vezes é necessário confeccionar um novo provisório e tudo isso custa para o paciente. Ou seja, é um tratamento que vai ter um custo muito maior para o paciente do que ele simplesmente fazer uma prótese do tipo dente gengival, uma prótese do tipo protocolo. Sim, nessa busca aí de tecido mole, nessa busca de conformar os arcos côncavos gengivais, muitas vezes acaba tendo bastante trabalho com tecido mole também, né? Exato. Enxertia de tecido conjuntivo, enxertia gengival livre, então, buscar...
muitas vezes não é só um tratamento cirúrgico, não é só um momento cirúrgico que a gente vai ter que fazer nesse paciente, né? Então, muitas vezes ali é um momento de cirurgia para instalação dos implantes, enxerto ósseo ali, depois algumas correções ali ainda, com novos enxertos de tecido conjuntivo, enfim, é um tratamento de excelência, que a gente, não que uma prótese protocolo não seja um tratamento, ou não possa ser um tratamento de excelência, só é diferente, certo? E tudo isso vai envolver, vai trazer alterações tanto em tempo de tratamento, né? Então, se a gente começa a trabalhar com enxertia óssea, com enxertia até mesmo de tecido mole, a gente vai ter que respeitar todo aquele período de reparação tecidual. Perfeitamente. Então vai ter uma questão de tempo de tratamento e, invariavelmente, vai influenciar em custo. Então, a gente pode generalizar que as reabilitações dentadas sempre vão ter um custo mais alto que as reabilitações dentro-gengivais. Né? Perfeitamente. Dependendo do autor aí que a gente fala, a gente está conversando a respeito de 6 meses de uso de provisório, mesmo com implantes cicatrizados, né? Então, quanto mais a gente facilita o perfil do provisório, quanto mais fino for o perfil do dente provisório no primeiro momento, mais a gente está atraindo a gengiva para cima dos dentes e mais a gente está facilitando a fisiologia daqueles tecidos moles no primeiro momento para que a gente tenha mais resultado com esse tecido mole depois. E tudo isso, então, das reabilitações dentadas, para a gente fazer a comparação com as reabilitações dentro-gengivais, com o protocolo. O protocolo é uma reabilitação dentro-gengival. A prótese tem dente e gengiva. Então, se a prótese tem dente e gengiva, a gente não precisa recuperar tanta gengiva, tanto rebordo do paciente assim, né? Isso já começa a trazer a primeira mudança. A gente não precisa se preocupar em recuperar a anatomia do rebordo do paciente, porque a prótese tem a parte cor-de-rosinha dela ali que vai devolver artificialmente a gengiva, uma parte aí desse rebordo alveolar para o nosso paciente. Sabe qual é o grande problema das próteses protocolos? Ou melhor, o nosso grande problema com prótese do tipo protocolo? Posso contar para o pessoal? Uma grande trava que a gente tem... Conta para mim também. Conta para você também. Na verdade, você sabe, mas eu vou contar para eles. O grande problema das próteses protocolo, gente, para mim e para o Hugo, é aquele paciente com umidade ali perto de seus 40 e poucos anos. Lembrou? Eu sabia que você lembraria. Perto de seus 40 e poucos anos, que chega para a gente e quando ele começa a sorrir, com um sorriso discreto, ele já mostra a gengiva. E por uma questão, muitas vezes, simplesmente econômica, ele procura já inicialmente o tratamento com prótese protocolo. Tem muita coisa na televisão agora, né, que já direciona os pacientes aí para protocolo, né? Posso perguntar o que você tem a dizer a respeito desses pacientes? Putz, essa é uma situação muito complicada, né? Acho bem difícil de solucionar. Eu acho que precisa conversar muito com o paciente, mas uma questão que sempre fica para mim. Então, um paciente jovem que busca por um tratamento com um protocolo e a gente faz ali o planejamento inicial, faz encerramento de diagnóstico e a gente verifica que precisa fazer uma grande osteotomia para realizar um protocolo adequadamente. Puxa, paciente jovem, será que está certo? Será que é legal eu oferecer um tratamento que vai fazer uma mutilação? Às vezes é um pouco agressivo falar isso, mas será que é legal eu oferecer um tratamento em que eu vou ter que tirar 5, 6, 7 milímetros, 1 centímetro de rebordo para conseguir construir uma prótese dentro-gengival para esse paciente? A prótese dentro-gengival, o paciente tem um desconforto... Posso só te interromper um pouquinho para falar uma questão? Gente, nós não estamos falando aqui em exostoses ósseas, tá? A gente está falando em conformação de rebordo ósseo normal e grandes osteotomias, tá? Exostose seria um excedente ósseo. Fazer osteotomia não é erro. A técnica de prótese dentro-gengival, a técnica para a execução de um protocolo, exige que seja confeccionado um platô, exige que tenha, você tem que ter um espaço interoclusal mínimo para que caibam os componentes, que caibam ali os mini-pilares e os componentes internos da prótese. Então, para a execução de uma prótese dentro-gengival, você precisa confeccionar um platô ósseo, precisa fazer osteotomia. A questão que fica é, em um paciente jovem,
será que é a melhor abordagem fazer uma grande osteotomia e diminuir o rebordo dele, acabar com o rebordo dele, instalar uma prótese dentogengival, digamos que o tratamento deu todo certinho, finalizou ali com a prótese protocolo instalada, mas esse paciente não se adapta de uma forma adequada à prótese protocolo e nos questiona depois: ah, não gostei. Puxa, será que agora eu posso fazer aquele tratamento tentando recuperar o rebordo e fazer uma prótese que tenha só dente? Pessoal, depois que foi feita uma osteotomia de 5, 6, 7 milímetros generalizada de lado a lado na maxila, não tem como recuperar mais. É uma prótese que você não vai conseguir reverter para uma prótese dentada futuramente, né? Essa é uma questão que sempre me pega, principalmente nos pacientes mais jovens, que têm condição, que têm rebordo, onde seria possível buscar, através de procedimentos regenerativos, uma reabilitação dentada. Eu acredito, assim como eu sei que o Hugo acredita, gente, e a gente já falou isso em live, que o tratamento com implantes dentários, principalmente para arcos totais e principalmente nessas condições, ele é um tipo de tratamento para ser namorado pelo paciente, no sentido de ser muito pensado antes da tomada de decisões. Porque, sim, ele tem essa questão de muitas vezes ele ser irreversível. E uma tomada de decisões como essa, de fazer uma prótese do tipo protocolo, bom, isso não é a nossa conduta, né? Não marginalizando quem faz, mas não é a nossa conduta. A gente não trabalha dessa forma. Não é a nossa indicação inicial, né? Não é o nosso pensamento inicial, pelo menos. Exatamente. Até porque justamente é uma atitude irreversível. Então, algumas condutas não são tomadas por nós. Enfim, para quem faz, ok, mas não é o que a gente faz. Eu só recomendaria, a recomendação de Hugo e Camati é que deixa o paciente pensar um pouquinho, deixa ele deitar sobre aquela ideia e daí depois, se ele tem certeza absoluta e você realmente trabalha dessa forma, daí você executa, ok? Porque não vai ter volta atrás, né? Não feito, vai ter tá feito. Atrás. Mas, falando das reabilitações dentogengivais, ela, em comparação às dentadas, ela nos traz muitas facilidades, talvez. E como? A gente tem uma liberdade maior para o posicionamento dos implantes, então é muito mais fácil nas reabilitações dentogengivais utilizar implantes inclinados. Então tem as técnicas mundialmente famosas, técnica 1 fora, inclinando implantes distal, foge de elevação de seio maxilar, consegue, fugindo de procedimentos de enxertia, muito mais vezes você consegue trabalhar com a carga imediata. Técnicas de ancoragem, né? Isso. Então, normalmente, quando a gente consegue carga imediata, ou mesmo quando não consegue, um tratamento muito mais rápido em comparação com as próteses dentadas, certo? Sim. Porque a gente pode fazer a instalação dos implantes e daí depois... Exatamente, evitando enxertia para fazer a instalação das próteses um tempo depois, certo? Algumas vezes, menor número de implantes necessários. Principalmente pela questão biomecânica da inclinação dos implantes, né? Isso. A partir do momento que você tem essa liberdade para inclinar os implantes, principalmente a questão da on-form, inclinou o implante distal, fugiu da parede anterior do seio maxilar, se você consegue uma saída desse implante aí, região do segundo pré-molar, tá ótimo. Puxa, você não vai precisar trabalhar com elevação do seio maxilar, um procedimento de enxertia a menos, 6 meses aí pelo menos de reparação óssea, mas depois quando você faz a instalação do implante em uma região que passou por enxertia, você não vai fazer carga imediata também, então você diminuiu o tempo de tratamento em 1 ano. É claro que a gente tem que cuidar quando a gente diz que quando a gente fala a respeito dessa possibilidade, dessa liberdade de posicionamento dos implantes também, porque se a gente angula demais para vestibular ou para palatino, a gente está correndo o risco de ter que retroangular depois com a ajuda dos pilares, né? Isso mesmo, a prótese dentogengival tem uma limitação nessa liberdade do posicionamento dos implantes, né? Para vestibular nunca. Muitas vezes isso é proposital para a gente poder compensar a angulação óssea, ou muitas vezes implantes angulados também. Mas para vestibular já tem que ser pensado que você vai precisar usar componente angulado para jogar a entrada de parafuso para palatino de novo. Perfeito. Então, toda vestibularização de implante tem que ser muito bem pensado, já tem que estar tudo muito planejado sobre qual componente angulado você vai utilizar para corrigir essa angulação para vestibular.
E um posicionamento mais palatino, sempre controlado, né? Também não pode exagerar no posicionamento palatino, senão você aumenta demais a espessura da prótese, comprometendo dicção do paciente, comprometendo a higienização dessa prótese, né? Então, mesmo os movimentos para palatino precisam ser controlados. Né? Exatamente. E a questão custo também, né, Hugo? A questão custo é uma vantagem muito grande que se tem nas próteses dentro gengivais, porque o custo, por mais que se trabalhe aí com protocolos cerâmicos, né, o custo vai ser menor. A prótese dentro gengival, por ter aquela estrutura de gengiva artificial, ela dá mais liberdade, dá mais facilidade para se trabalhar com as próteses metaloplásticas. Né? Uhum. Então, a prótese metaloplástica realmente diminui bastante o custo. Eu até vejo isso como um risco no tratamento daquele paciente que a gente comentou, um paciente jovem que precisa de uma grande osteotomia para ser reabilitado por uma prótese dentro gengival e faz essa escolha por causa do custo do tratamento. Essa é a situação que eu fico, poxa, como que eu vou proceder, né? Será que eu faço esse tratamento sabendo que é um tratamento irreversível, sabendo que eu não vou conseguir futuramente transformar essa prótese dental gengival em uma prótese dentária? Ou será que eu falo para o paciente, pô, não acho indicado, não considero indicado fazer, mas, puxa, daí eu vou condenar o paciente a não ter um tratamento com implantes, uma prótese fixa, né? Porque eu falei para ele que era impossível fazer a prótese dental gengival. Essa é uma questão que eu sempre fico... na verdade, fico tentando passar todas as informações que eu posso, tudo que eu consigo, para conseguir tomar essa decisão junto com o paciente. Eu até não acompanhei mais a entrada do pessoal, então não sei se tem alunos do curso aqui, mas uma grande limitação que a gente encontra lá é que o número de pacientes que nos procuram devido a essa situação das próteses dentro de gengivais, só que os pacientes com uma grande disponibilidade óssea. A gente entende, pessoal, que o pessoal que nos procura em curso, muitas vezes são pacientes com poder aquisitivo muito menor e fatalmente acabam procurando tratamentos mais acessíveis. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente acaba negando tratamento a esse perfil de paciente. Então, assim, a gente sabe que esse paciente vai acabar indo a alguma outra instituição de ensino que vai acabar aceitando fazer. Não é nosso jeito de fazer. Exatamente. O que me deixa um pouquinho mais tranquilo foi que não fomos nós que fizemos. Né? Exatamente. Pelo menos essa situação a gente não abraçou. Como pontos negativos desse tipo de prótese dentro de gengival? Acredito que um dos mais importantes seja a dificuldade de higienização. Isso. A higienização de uma prótese protocolo é complicado. É infernal. É complicado. Né? Não é uma vontade do paciente, né? É uma prótese difícil de higienizar. A gente tem métodos auxiliares, tem lá o famoso Waterpik, tem passador de fio dental, tem o Superfloss, tem um paciente durante 3 horas no banheiro tentando fazer tudo aquilo que você pede e te xingando, né? Exatamente. Isso precisa ficar muito, muito claro, né? Previamente ao tratamento. E mais do que isso, planejamento para que a posição dos implantes permitam a execução, a confecção da prótese o mais estreita possível no sentido do vestíbulo palatino. Perfeito. Né? Quanto mais extensa, quanto mais larga essa prótese, maior a área que o paciente vai precisar higienizar, maior a área para a retenção de resíduo mesmo. Né? Perfeitamente. Bom, primeira coisa é saber trabalhar com um desenho de prótese o quanto mais higiênico possível, né? Sim. Isso tem a ver com o momento da instalação dos implantes. Sim. Também, que vai se transmitir também para a instalação dos pilares protéticos, e o desenho da prótese que vai ser possível de ser feita pelo nosso técnico. Exatamente, né? Tem que trabalhar com um laboratório consciente, né, que conheça as necessidades de uma prótese do tipo protocolo. Em algumas situações, a prótese protocolo precisa de um condicionamento gengival. Perfeito. Então, não é só dentinho unitário, não é só a prótese dentada que precisa de condicionamento gengival. Prótese do tipo protocolo, algumas vezes, pode precisar de um condicionamento gengival para permitir que você não deixe áreas côncavas internas a ela, porque se tiver alguma concavidade, se tiver alguma cavidade dentro
na parte inferior da prótese do tipo protocolo, por mais que o paciente tenha boa vontade, por mais que use o Waterpik, por mais que consiga passar um fio dental por baixo da prótese, naquela concavidade vai ficar o resíduozinho escondido. E ficando resíduo ali dentro, vai ter inflamação gengival. Se for próximo ao implante, o que vai acontecer é periimplantite e risco de perda daquele implante para o paciente, né? E não adianta brigar com o paciente, pessoal, porque ele não tem acesso a higienizar aquela área, o Waterpik não vai chegar lá, simplesmente a gente está fazendo um desserviço para o nosso paciente. E nessa situação a gente precisa trabalhar com o formato da prótese e realizar um condicionamento gengival. Então, condicionamento gengival, a forma mais simples é pequenos acréscimos. Vai fazendo pequenos acréscimos, vai fazendo uma compressão da região, acrescenta no centro da região com a concavidade, remove nas extremidades para você conseguir devolver um formato côncavo possível de ser higienizado. Perfeitamente. Então, não é aquela questão do não se envolver. A prótese veio do protético, é assim que vai ser entregue para o paciente, porque eu não tenho mais o que fazer. Isso é um tipo de pensamento muito impessoal, gente. Não adianta ter esse tipo de pensamento. Não dessa forma quando a gente fala de um tratamento tão complexo, tão importante quanto é a implantodontia. A gente tem que se envolver, a gente tem que responder pelo paciente. A responsabilidade é nossa, né? A responsabilidade é nossa, exatamente. Outra questão, o paciente de prótese tipo protocolo, principalmente dependendo do perfil desse paciente, de como ele higieniza ou do quanto ele higieniza? Os dois, né? Os dois, ele tem que estar no paciente de X em X período. X em X período se traduz, dependendo do perfil do paciente, a cada 3 meses, por exemplo, para fazer manutenção dessa prótese. Manutenção dessa prótese quer dizer remover a prótese protocolo para ser limpa e polida. E permitir que qualquer irritação de mucosa fique apenas como uma irritação de mucosa, como uma mucosite, e não que possa evoluir para uma periimplantite, trazendo perda óssea em volta do implante, aumentando muito a possibilidade de perda. Exato, desculpa. E vou dizer para vocês que tem paciente que tem perfil de, se chamasse uma vez por mês, seria... Gostaria, né? E além disso, né, tem os pacientes que gostariam ainda de ser chamados uma vez por mês, certo? Bom, o que mais, Hugo? Dentro das características da prótese, eu acredito, eu voltaria para a questão de planejamento, né? Eu acho que o planejamento nos pacientes é que permite que a gente consiga, antes do posicionamento dos implantes, acho que essa é uma parte fundamental, né? A gente não pode nunca pensar primeiro vamos instalar implante, fazer aquele tratamento à moda antiga, de radiografia panorâmica, tem o osso aqui, coloco o implante e agora vou definir a prótese que eu vou fazer. Isso não existe mais, né? Então, primeira coisa, planejamento, planeja, avalia a necessidade do paciente, avalia o que precisa ser recuperado, se é só dente, se é dente de rebordo. A partir dessa situação, determinou com o paciente, explicou para o paciente quais são as necessidades dele e quais são as possibilidades que a gente tem, aí sim, planeja o tratamento e executa um tratamento direcionado. Ou para uma prótese dentada, que talvez seja um tratamento muito mais custoso e demorado, mas com muitas vantagens com relação principalmente ao conforto para o paciente. Ou então, executa uma prótese dento-gengival, um tratamento um pouco mais direto, né? Um pouco mais direto ao assunto, mais rápido, talvez com menor custo, mas também com um paciente ciente das limitações desse tratamento. Se fosse para a gente fazer um resumo da live, o que você acha? Avaliação do sorriso do paciente? Avaliação de linha de sorriso tem que fazer parte, né, do planejamento inicial. Para o planejamento, avaliação do sorriso do paciente, avaliação da disponibilidade óssea, suporte labial para definição do tipo de tratamento do paciente, do tipo de tratamento que vai ser executado. Isso tem que fazer parte, né, do enceramento diagnóstico. Enceramento diagnóstico. Exatamente. Chave aí para unir essas informações aí, tudo isso unido com o enceramento diagnóstico para conseguir fazer uma definição. Perfeitamente. Bom, beleza, gente? Obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por ter acompanhado. Obrigado, gente, pela presença de todos. Segue a gente lá, né, tanto no nosso Instagram, o Icamate, nosso canal no YouTube. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber o nosso conteúdo novo lá sempre que possível. Valeu? Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu.